Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Brasil independente. Esse país novo que se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, governado agora por Dom Pedro I, que tinha muita coisa para fazer aqui. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, gente, o 7 de setembro de 1822, como eu falei para vocês, foi um término de um processo que começou em 1808 com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Só que não foi tudo lindo, maravilhoso. Dom Pedro enfrentou problemas, porque aqui no Brasil haviam grupos contrários à independência, grupos estes formados por portugueses e brasileiros que eram ligados a Portugal, que tinham negócios com Portugal, ou militares que tinham sido nomeados por autoridades portuguesas. Então tinha gente morando aqui que era contra a independência. Por outro lado, haviam pessoas favoráveis à independência. As elites econômicas, como a gente já viu, né, há muito tempo, que tiveram benefícios desde a abertura dos portos e que queriam manter esses benefícios, pessoas de camadas médias e até alguns populares, que queriam a liberdade política e garantir a liberdade econômica que o Brasil já tinha. Então, nesse monte de novidades aí, o Dom Pedro teve que enfrentar as chamadas guerras de independência, que aconteceram principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, principalmente contra as elites ligadas a Portugal. E olha só uma coisa, no processo de independência, a população não participou. Lembra que o processo de independência foi liderado pelas elites. Mas agora, na hora da guerra, na hora de consolidar a independência, o Dom Pedro precisa da ajuda dos populares e ajuda até de escravizados, que desejavam a sua liberdade, a sua alforria, então participaram, né, dessas guerras pensando justamente nessa liberdade. Para enfrentar esses portugueses que eram contrários à independência, portugueses e brasileiros, o Dom Pedro criou a Marinha do Brasil, com doações de pessoas ricas, aumentando os impostos também. Então, se você não fez uma doação, você acaba pagando, né, com esse aumento de impostos. E ele também comprou armas e navios para poder, né, enfrentar essas guerras. Foram guerras que aconteceram em várias partes do país, nas províncias do Grão-Pará, do Maranhão, na província de Cisplatina, que depois vai se tornar Uruguai, no Piauí, na Bahia. Então, enquanto o Brasil estava se organizando politicamente, economicamente, o Dom Pedro teve que dar conta dessas guerras. E neste processo, ele foi extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês lá em vídeos passados? A princesa Leopoldina, ela assinou o documento da independência. Mas coube ao Dom Pedro manter um território grande como o Brasil unido. Vou mostrar para vocês no mapa o que eu estou querendo dizer com isso. Esse mapa do século XIX não corresponde aos contornos atuais do território brasileiro, mas assim, o Brasil sempre teve um grande território, um país de dimensões continentais. E coube ao Dom Pedro ter mãos firmes para poder manter esse território desse tamanho que o mapa está mostrando aí. Porque corria o risco do Brasil, nessas guerras de independência, ter se fragmentado em diversos pequenos países e não sermos, né, o Brasil que a gente conhece hoje. Então, a figura do Dom Pedro foi muito importante, sim, nessa questão de, né, vamos dizer assim, comandar tudo com mãos firmes para poder manter, né, o território todo unido. Dentre todas as batalhas, guerras pela independência, uma que merece bastante destaque é a independência da Bahia, que aconteceu em 1823.
Portugueses e brasileiros já se desentendiam há muito tempo na Bahia. E quando proclamada a independência, em 7 de setembro de 1822, os conflitos se agravaram e se estenderam por muito tempo. Populares, escravizados, soldados mercenários, que são aqueles que são contratados para lutar, enfrentaram aí as tropas contrárias à independência, um processo que se encerrou no dia 2 de julho de 1823. Essa data é muito significativa para a população baiana. Dia 2 de julho é até hoje comemorado como o Dia da Independência da Bahia. Tem vários lugares na Bahia que fazem referência a essa data. Então foi um marco nas lutas pela independência, para a consolidação da independência, o que a população baiana fez para expulsar os portugueses do seu território. O Brasil é um país novo, que precisava ser reconhecido pelos outros países. Uma questão de diplomacia, de economia. Então, assim, eu preciso reconhecer que você existe enquanto país, para a gente poder, fazer nossos acordos comerciais, enfim. Os Estados Unidos reconheceram logo depois da independência, o México, a Inglaterra, que, lembrem-se que a Inglaterra estava sempre ali para ajudar, só que aos poucos os outros países, foram reconhecendo a independência do Brasil. Só que os portugueses não. Então, assim, não reconhecemos, não queremos, porque, lógico, perderam, sua principal fonte de renda. Não. E aí se criou uma questão diplomática de, assim, gente que viaja daqui do Brasil para lá, de lá para cá, e a Inglaterra se mete no meio e conversa daqui, conversa dali, toda uma enrolação. Porque Portugal não queria reconhecer a independência do Brasil. Eles só fizeram isso em 1825. Lembrem-se que a independência foi proclamada em 1822. Só que tinha uma condição. Nós queremos dinheiro. Nós queremos uma indenização. Porque nós estamos perdendo justamente o Brasil, que é um país, como a gente viu aí no mapa, de dimensões, muito grandes. Portugal é bem petitico. Políticas, Dom Pedro, seus ministros, sabe aquela coisa assim de... E agora, o que a gente faz? Paga, não paga? Também tinha um pequeno detalhe. O Brasil não tinha dinheiro. Principalmente quando ficou sabendo qual era o valor que Portugal queria. 2 milhões de libras, moeda inglesa, que tinha um papel aí no século XIX, como o dólar tem hoje, como uma moeda mundial, digamos assim. 2 milhões de libras. Se vocês nos pagarem, ótimo. E Dom Pedro deve ter pensou assim, se eu pagar, vocês reconhecem? Lógico que ele não falou com essas palavras que eu vou falar agora, tá? Mas assim, vocês param de encher? Vocês reconhecem, deixa a gente livre, cuidar de cada um da sua vida? Pode ser? Ah, sim, a gente quer 2 milhões de libras. Dom Pedro pensou, Então tá bom, vamos pagar. Só que o Brasil não tinha dinheiro. Mas quem tinha dinheiro para emprestar? A Inglaterra, nação amiga de Portugal, do Brasil, de todo mundo. A gente empresta para você, Dom Pedro. E aí, quando os brasileiros foram pagar a dívida para Portugal, então gente, não é dinheiro vivo, tá? Não era notas de dinheiro, tipo um cheque, digamos assim. Então, tá aqui, 2 milhões de libras. Aí os portugueses falaram assim, então, sabe o que é? Não precisa pagar pra gente, não. Paga direto para a Inglaterra, porque a gente está devendo tanto para a Inglaterra e 2 milhões de libras é uma parte que Portugal devia para a Inglaterra. Então o dinheiro nem ficou em Portugal.
Aí assim, mas espera aí, o Brasil pegou dinheiro emprestado da Inglaterra para devolver para a Inglaterra? É isso mesmo. Quer ser livre? Quer ser lindo, maravilhoso, independente? Então, paga. Portugal se livrou de uma parte da dívida que tinha com a Inglaterra e o Brasil, este país lindo, maravilhoso, independente, estava endividado com os ingleses. Nossa dívida externa surgiu aí. E lembrem-se que quando você pega dinheiro emprestado, depois de um tempo que você vai pagar, são cobrados juros. E aí juros, aí pede dinheiro emprestado um tanto aqui, um tanto ali, né? E a dívida do Brasil vai aumentando. Mas não era só isso que tinha para resolver. Isso foi resolvido em 1825. Antes disso, precisávamos organizar este país, organizar as nossas leis, porque até então o Brasil seguia as leis portuguesas, precisávamos ter uma identidade, então foi criada uma bandeira, a bandeira imperial, já mostro ela para vocês, e outras coisas aí que precisavam ser organizadas. Essa é a nossa bandeira. Foi usada desde o primeiro reinado, 1822, depois da independência, até a proclamação da República, 1889. Tem vários símbolos representativos aí da monarquia. Primeiro, o retângulo verde ele representa a dinastia de Bragança, família do Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O losango amarelo representa a dinastia de Habsburgo, que é a família da agora Imperatriz Leopoldina, mulher que assinou a independência do Brasil. A coroa é o símbolo da monarquia. Lembrem-se que o Brasil foi o único país da América que, ao se tornar independente, continuou sendo uma monarquia. E aí fica uma ligação com Portugal, indireta, mas fica. Abaixo da coroa, em verde, é o brasão da dinastia de Bragança. As estrelas representam as províncias, como os estados eram chamados. O número é diferente, lógico, porque não tinham tantas províncias como temos estados hoje. Ali em vermelho, cruz vermelha, é a cruz da Ordem de Cristo, representa aí a religião católica. Em amarelinho ali, bem no meio, é um instrumento de navegação chamado de esfera armilar. É uma homenagem às grandes navegações portuguesas, ao período das grandes navegações. Você pode perguntar assim, mas espera aí, por que está homenageando as grandes navegações portuguesas? Se estava separado de Portugal. Porque, numa visão europeia da história, eurocêntrica da história, foi durante o período das grandes navegações portuguesas que o Brasil foi descoberto. Então, tá aí. Lógico que a gente sabe que não é bem assim. E unidas aí por um lacinho vermelho, as duas principais atividades econômicas do Brasil no século XIX. O café, as frutinhas vermelhas, e o outro ramo é um ramo de tabaco. Essa bandeira, então, foi usada até 1889, quando a República foi proclamada, aí mudou o regime de governo, mudam as coisas. Aí você pode pensar assim, mas não foi isso que eu aprendi? Cadê o verde das nossas matas e o amarelo do nosso ouro? Mais pra frente, quando a gente for falar da República, a gente volta a falar sobre isso. Mas como eu brinquei com os meus alunos em sala, sabe aquele copia, mas não faz igual? Mas a gente vai ver mais pra frente isso. Olha aqui de novo, a gente falando sobre as limitações das ideias iluministas. Lembra aquele negócio do eu quero liberdade para mim, mas não quero liberdade para os outros? Tá aqui de novo. O Brasil era um país livre, mas que continuava utilizando a mão de obra escravizada. Porque, de novo,
A independência foi controlada pelas elites econômicas que não queriam grandes mudanças sociais no país. Aliás, não queriam nenhuma, né, na verdade. Quero benefícios para mim, não para os outros. Lembra disso. A população pobre foi excluída dos direitos políticos, mas a gente já vai ver. A escravidão foi mantida, as grandes propriedades de terra foram mantidas, então não mudou quase nada. E aí nós precisávamos das nossas próprias leis. Lembra que em junho de 1822, ainda o Brasil nem era independente, houve a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por membros das elites. Aliás, motivo de atritos maiores com Portugal. Só que aí depois vieram os acontecimentos em setembro, as guerras de independência, então deixou pra lá. Em 1823, então, gente, vamos lá, hora de fazer nossas leis agora. Foi formada uma assembleia, deputados ricos, para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Para ter direito ao voto ou se candidatar, era necessário ter uma renda equivalente entre 150 e 1.000 alqueires de mandioca. Um alqueire é uma medida usada na agricultura, medida de terra. E essa medida varia de acordo com a região do Brasil. Como eu estou aqui em São Paulo, vou usar a medida do alqueire paulista para dar exemplo. Mas em outros estados brasileiros é outra medida. Não são todos que usam essa mesma. Um alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados de terra. Para participar da vida política do Brasil, você precisava ter no mínimo 150 alqueires. Então, olha só, é uma grande propriedade de terra, uma propriedade gigante de terra. E por que eles usaram esse critério da mandioca? Não necessariamente a pessoa ia ter 1.000 alqueires de mandioca plantado. É o equivalente a isso. A mandioca era a base da alimentação dos escravos. Então, todo mundo tinha uma plantaçãozinha de mandioca ali nas suas terras. Podia ser de uma fazenda de café, de cana-de-açúcar, sei lá. Mas você tinha lá uma parte, né, onde você plantava mandioca. Por conta disso, de usar esse critério, né, da mandioca, o projeto da primeira Constituição do Brasil ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Dom Pedro, quando reuniu a Assembleia, disse que, sabe aquelas coisas? Bem-vindos, vamos fazer nossas leis, aquelas coisas todas. E o Dom Pedro disse aos deputados que ele respeitaria os trabalhos sem problema nenhum, desde que estes fossem dignos de sua pessoa. Ou seja, não me desagradem. Se vocês não me desagradarem, tá tudo ok. Aí os deputados se reuniam, estavam lá fazendo, né, escrevendo a Constituição, né, o projeto. Aí alguém teve a ideia de limitar o poder dele, do Dom Pedro. Então assim, né, por que não, hein, gente? A Inglaterra é assim, Portugal é assim, que tal? Vamos criar uma monarquia constitucional no Brasil. Ah, mas espera aí, quando a gente pediu para o Dom Pedro ficar no Brasil e lutar pela independência, a gente falou que ele ia ser rei. Tá, mas e daí? Monarquia constitucional, ele é rei também. Mas aí não é rei do jeito que ele quer. Só que alguém foi contar para o Dom Pedro. Tem sempre alguém fazendo uma fofoca na história deste país, hein? Foi lá contar para o Dom Pedro, olha, Dom Pedro, estão tentando limitar o seu poder. Dom Pedro, furioso, foi até a Assembleia e falou, que história é essa de limitar o meu poder? Não quero, tira esse negócio da Constituição. Os deputados falaram, não, mas eu sou o rei, eu mando, tira esse negócio daí. Não. Ah, não, então vocês vão ver o que é bom. Dom Pedro trancou os deputados na sala onde eles estavam reunidos, um episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia. Então, assim, vão ficar presos aí nessa sala um tempo pensando para ver se vocês não vão tirar isso aí ou não. Só que no dia, no dia seguinte, quando Dom Pedro foi confrontar de novo, então assim, e aí?
Não, então a Assembleia está dissolvida, chega depois da noite da agonia, dissolveu a Assembleia e dá aqui o que vocês fizeram. Quero todos esses papéis que vocês estavam escrevendo ali. Constituição. A Assembleia foi dissolvida e o Dom Pedro ficou com os papéis que os deputados já tinham escrito. De novo, deputados ricos, não se esqueçam disso. Aí ele pegou esses papéis, então esse trabalho que já tinha sido feito, chamou um grupo de 10 pessoas, 10 juristas, que eram pessoas, né, que estudavam leis, homens de confiança dele, falou assim, gente, vem aqui. Os deputados estavam fazendo essa Constituição, não gostei de algumas coisas, não deu certo, então assim, eu quero que vocês vejam, vocês leiam esses papéis, essa Constituição que estava sendo criada, e vocês tiram daí tudo que está falando em limitar meu poder. Se tiver alguma dúvida, se eu gostar, não gostar, a gente vai conversando. Então, Dom Pedro pegou o projeto da Constituição que estava sendo feito e moldou de acordo com aquilo que ele queria. O que já mostra um caráter autoritário do imperador que desagradou muita gente. E foi nesse contexto que a nossa primeira Constituição acabou saindo. Essa Constituição foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo Dom Pedro I, ficou pronta no dia 25 de março de 1824. Então era assim, ó gente, está aqui a Constituição, obedeçam. Sou o rei, eu mando. A Constituição tinha a presença do voto censitário, que é o voto baseado na renda. Importante isso, hein? Só os ricos votaram. Aí o critério ia, né, sendo decidido. Tinha que ter uma quantidade X de dinheiro para participar. Isso excluía a grande maioria da população brasileira. Grande maioria. Constituição essa que manteve os latifúndios, porque a elite era grande proprietária de terra, manteve a escravidão, e é a única Constituição da nossa história que tem 4 poderes, ao invés de 3. Tem os 3, executivo, legislativo e judiciário, mas tem também o poder moderador. Poder este que era exercido exclusivamente pelo imperador. Estava acima dos outros 3. Na verdade, o executivo era ele também, né? E com o poder moderador, aliás, um dos artigos da Constituição diz que o poder moderador é exercido exclusivamente pelo imperador, e um outro artigo diz que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ou seja, praticamente um representante de Deus na Terra, e que não devia satisfações a ninguém. E como chefe do poder moderador, ele podia interferir na Câmara dos Deputados, no Senado, nos tribunais, então se metia aí nas leis, na justiça. Aliás, esqueci de colocar um item aqui. Essa Constituição também estabelece que a religião católica é a religião oficial do Império. Se você não for de outra religião, não pode ter igreja, templo, como chame. Só podia ser católico. Aí assim, mas sabe assim? Aliás, o rei era chefe da Igreja Católica. Meio absolutista, né? Não parece bastante com o absolutismo que a gente estudou já? Muito, né? Essas posturas de Dom Pedro I vão começar a desagradar as elites, porque não era isso que tinha combinado. Então assim, poxa, né? Não era assim que a gente tinha pensado que o Dom Pedro ia fazer. E esse autoritarismo do imperador lhe trará muitos problemas, como a gente vai estudar em capítulos seguintes. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui. Não se esqueça também de deixar seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o último vídeo sobre o processo de independência do Brasil, justamente para você que ainda não viu ou ainda ficou com alguma dúvida, porque aí os assuntos, né, vão se acumulando.
Então eu espero você no vídeo que eu vou deixar aqui no tela final e em outros vídeos aqui do canal. Muito obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e até mais. Tchau!